Olá! Mais de 250 mil pessoas mortas pelo coronavírus. Este é o resultado angustiante e lamentável da política de morte do governo Bolsonaro. Nossa reportagem traz um panorama da atual situação da crise sanitária no país. E na entrevista central, o ex-diretor de exploração e produção da Petrobras, Guilherme Estrela, fala sobre a mudança na presidência da petroleira e sobre a alta no preço dos combustíveis. Eu sou Pamela Oliveira e a Central do Brasil está começando. Central do Brasil. Mesmo depois da Comissão Nacional de Justiça aprovar resolução contra o despejo durante a pandemia, a Justiça da Paraíba mantém a autorização do despejo de mais de 145 famílias que estão ocupando um terreno na cidade de Bahia, região metropolitana de João Pessoa. A ordem judicial, entregue na quarta-feira, dia 26, determina que as famílias deixem o local no prazo de 10 dias. Em repúdio, moradores realizaram protestos, interditando um trecho da BR-101 na região. A reintegração de posse favorece uma construtora, mas os moradores afirmam que o terreno é de pertencimento da Companhia Estadual de Habitação Popular do município. Um ano após o primeiro caso de coronavírus, e o Brasil apresenta uma semana com mais mortes do que a semana mais letal do ano passado. 7 estados enfrentam um pico de mortes mais alto do que a fase mais grave de 2020. Na maior parte do país, o alastramento da Covid vem aumentando desde novembro. Vamos para a reportagem de Nayata Wani. Nacional. Com mais de 10 milhões de infectados, o Brasil ultrapassa o triste registro de 250 mil mortes pela Covid-19 em 12 meses de pandemia. Números que colocam o país como o segundo lugar onde o coronavírus mais mata no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. Para a médica Gabriela Raia, o governo tem falhado na condução da pandemia. O presidente da República difundiu desconfiança em relação à Coronavac, parceria do Instituto Butantan do Brasil com instituições da China. Vacina essa que já está salvando vidas e imunizando a população. O ministro Pazuello não teve qualquer capacidade de gestão e se mostrou inepto a ocupar esse cargo, sendo sequer da área da saúde. Desde a chegada do vírus no Brasil, a pandemia segue fora de controle e marcada por intensos descasos e ataques do governo, principalmente contra o SUS. O médico infectologista José David aponta que o cenário atual seria pior caso não tivéssemos o Sistema Único de Saúde. E finalmente nesse panorama de manejo de pandemia tão desastroso, o que se insurge, o que realmente fica muito claro é o papel do SUS, que pode ser visto como o grande salvador dessa situação toda, pode ser visto como o sistema que permitiu que essa tragédia, que já cobrou 240 mil vidas, não fosse ainda pior. Até o momento, um pouco mais de 6 milhões de brasileiros receberam ao menos a primeira dose da vacina, o equivalente a quase 3% da população. Enquanto o governo Bolsonaro segue omisso na crise sanitária, na educação a sua caneta intervencionista não para. Por 22 vezes, Bolsonaro nomeou para a reitoria de universidades e institutos federais candidatos de seu interesse que não foram os mais votados nas consultas públicas. Quem tem mais informações é o repórter Afonso Bezerra. Trilhos do Brasil. Nos institutos federais, o caso é mais grave. Não há previsão de lista tríplice. Deveria prevalecer a indicação da comunidade acadêmica, referendada pelas urnas.
A unidade de Santa Catarina passou por intervenção em 2019. Maurício Gariba Júnior, professor e reitor eleito não nomeado, narra as fragilidades de uma administração tocada por um interventor. Estamos muito preocupados com o corte do orçamento de 20%. Qual vai ser o posicionamento do interventor? Ele vai ter moral de cobrar isso do próprio governo federal, que esses cortes vão prejudicar a instituição, uma instituição que é referência no estado de Santa Catarina? A intervenção fere o princípio da autonomia universitária. Professores que disputaram as eleições denunciam que os nomes apoiados pelo presidente muitas vezes são indicados por políticos bolsonaristas nas regiões. A ação, além de afetar a liberdade de pensamento nas instituições, também promove uma mudança na correlação de forças na Andifes, a Associação Nacional dos Reitores. Georgina Gonçalves, professora e reitora eleita não empossada na Universidade Federal do Recôncavo Baiano, acredita no poder da mobilização da comunidade acadêmica para frear este avanço do conservadorismo no meio universitário. Ainda que seja mais difícil para a Andifes, imagino, tocar uma agenda combativa de defesa da ciência, da tecnologia, da universidade democrática e socialmente referenciada, de novo, creio que a força da universidade não está apenas no seu dirigente máximo, no seu reitor. A força da universidade, a pujança da universidade está na capacidade de mobilização da sua comunidade em defesa de princípios basilares dessa instituição. Está em tramitação no STF uma ação direta de inconstitucionalidade que busca garantir a nomeação dos reitores eleitos nas universidades federais e o respeito à autonomia universitária. A nossa reportagem buscou o posicionamento do Ministério da Educação, mas não recebeu resposta até o fechamento da reportagem. E ainda falando de governo Bolsonaro, a troca do comando da Petrobras e a política de preços são aspectos que evidenciam as contradições no processo de desmonte da estatal brasileira. Nos últimos 4 anos, a condução da petroleira tem sido contrária aos interesses nacionais e favorecido acionistas estrangeiros. Sobre o assunto, o Jonatas Campos conversa com o geólogo Guilherme Estrela, que atuou na Petrobras. Entrevista Central. Nossa entrevista central hoje conversa com Guilherme Estrela, geólogo e ex-diretor de exploração e produção da Petrobras. Com seus conhecimentos, deu imensa contribuição na exploração e na produção do pré-sal. Vamos ouvi-lo aqui sobre essa nova crise na estatal e sobre a troca de comandos na Petrobras. Professor, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade. O presidente Bolsonaro parece que se incomodou com o aumento dos combustíveis, com o novo aumento dos combustíveis e trocou o comando da Petrobras. Pelo menos propôs a troca do comando. O senhor pode falar resumidamente, fazer sua avaliação sobre a gestão do ex-presidente Roberto Castelo Branco? A gestão dele foi inteiramente de acordo com a política econômica do governo. Uma visão do governo de um projeto de país, não é mesmo? Então ele foi absolutamente cumpridor dos seus deveres ali. E temos que esquecer que quem define a política de preço de combustíveis no Brasil não é a Petrobras, é o governo. O governo é que tem sua política de preço para controle de inflação, enfim, outras, e para servir as suas políticas econômicas, né? Então o Castelo Branco foi um fiel seguidor das instruções e das determinações do governo federal, que é o acionista controlador da companhia. E o presidente Bolsonaro indicou agora o general Joaquim Silva e Luna com a promessa de mudança na política de preço de combustível na Petrobras. O senhor acha que é possível? O general que está entrando, ele certamente não vai poder romper esse compromisso. Por quê? Porque o preço paritário de importação é básico para você chamar os investidores estrangeiros que eles acham que venham investir no Brasil no setor de petróleo e gás natural. Porque se tiver preço controlado ou não incluir o preço de importação, que corre aí na base de $3 a $4 por barril, os caras não vêm para cá.
E vamos voltar ao assunto do preço dos combustíveis. O presidente Bolsonaro sempre coloca a culpa no ICMS estadual, diz que vai retirar a CID, vai tirar alguns impostos federais. O senhor pode nos explicar a essência dessa política de preços, por que aumenta tanto o combustível agora? A visão desse governo, a política econômica desse governo, a visão o projeto de país desse governo é um Brasil submetido ao mercado internacional. Está entendendo? A economia completamente desnacionalizada, né? E um Brasil submetido aos interesses do capital financeiro internacional, não é do capital produtivo industrial. O preço de importação é para garantir a quem vem investir no Brasil preços internacionais. Aí tem variação do petróleo, que é altamente volúvel no mercado internacional, né? E variação cambial. Está entendendo? Então, essas coisas que estão acontecendo, esses reajustes, foi para atender a esses dois preceitos absolutamente fundamentais numa política de país, num governo de país, num projeto de país que está sendo implantado pelo governo, cujo chefe de governo é o atual presidente da República. Então, botar a culpa na Petrobras, ou no presidente da Petrobras, isso não faz sentido. A culpa é do governo, e o chefe do governo é ele. E o senhor é um profundo conhecedor da capacidade que a Petrobras tem, tanto de explorar quanto de refinar o petróleo. Então, por que a Petrobras tem importado tanto combustível de outros países e por que tem baixado o refino em suas refinarias aqui dentro do Brasil? Porque a Petrobras não é mais uma empresa industrial, a Petrobras, né? E nem uma empresa estatal. Quer dizer, a Petrobras é uma empresa controlada pelo Estado, mas como o Estado é privatista, a Petrobras é uma empresa privada. Para isso, o que é que a Petrobras tem? Tem os campos do pré-sal, que são os mais produtivos do mundo, está entendendo? E as refinarias do Sudeste, que tem um mercado praticamente cativo de 40%, 50% do consumo de combustíveis nacionais. Então isso vai dar o maior lucro, no menor prazo possível e sem risco. A Petrobras produz o petróleo do pré-sal a, sei lá, 8, 10 dólares o barril, mas algumas coisas não chega a 15 dólares o barril, mais ou menos, né? Então é isso. Podia vender o petróleo, a gasolina e o diesel no Brasil, e gás de cozinha, principalmente, muito mais barato, como sempre aconteceu. Quais os caminhos que a classe política brasileira e que a população pode tomar para tentar impedir que a sua maior estatal, se transforme nisso que o senhor falou, simplesmente um gerenciador de fundos financeiros? O que você está me perguntando é como é que a gente vai reverter isso tudo. Porque ela já foi transformada. A Petrobras não é mais uma empresa industrial. A Petrobras é um fundo de investimento, né, submetido aos grandes fundos de investimento, ao grande capital financeiro internacional. Então, o que nós temos pela frente, que é um enorme problema, é como é que a gente vai reverter isso tudo. O professor Gilberto Bercovitch, né, tem todo o professor da Universidade de São Paulo, direito constitucional da Universidade de São Paulo, uma autoridade nisso, né, no assunto, tem as bases políticas, as bases constitucionais todas. E o senador Roberto Requião já propôs os reverendos revogatórios. E é importante que a esquerda e os progressistas brasileiros se unam, porque o que está em jogo, o que nós estamos perdendo rapidamente, é a soberania nacional. Como forma de resistência aos ataques conservadores e fundamentalistas, artistas cearenses criam novas narrativas sobre gênero, corpo e sexualidade em uma exposição virtual. Quem conta mais é a curadora Vita da Silva. Parada Cultural. Olá, eu me chamo Vita da Silva e estou passando aqui para convidar você para ir lá no @bichordia.lab, clicar no link na bio e conferir o projeto Corpo, Gênero e Sexualidade para que te quero. Vocês podem acessar a nossa página no YouTube e conferir a fala dos e das artistas convidados e convidadas para esta exposição, onde eles e elas falam um pouco mais sobre os trabalhos que estão expondo. Vão lá, confiram esse projeto que eu tive a honra de poder curar e acompanhem o Laboratório de Estudos e Criação Bichórdia. Anotou aí? A exposição virtual vai até o final de março.
A Central do Brasil termina aqui. Eu volto com mais amanhã. Central do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares.